E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai começar nosso tópico, que vai demorar tipo umas 50 vídeos para falar sobre isso, que é sobre a história da inteligência artificial. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente não vai contar uma historinha, tipo, essa cadeia de coisas aconteceu para acontecer o que é hoje, não. A gente vai analisar artigos acadêmicos, um por um, ao longo da história, né? Desde o primeiro que foi considerado importante para essa área. Talvez tenha outros que foi antes, mas eu peguei os que são mais considerados importantes nessa área, né? E até ser o que é hoje, né? Hoje, tipo, são produzidos tipo centenas de artigos sobre inteligência artificial, mas o legal é que dos anos 2000, no século 20 em si, na metade do século 20, dos 50 anos para cima, teve poucos artigos sobre inteligência artificial. É que agora que tá no hype, né? Há uns 10 anos, mais ou menos, começou a ficar no hype. Mas antes a gente vai ver que teve até um tempo que as pessoas pensavam que não ia funcionar esse negócio. Mas vamos lá, vamos começar. Então, de onde eu tirei esses artigos que a gente vai passar? Eu tinha lido um que fazia tipo uma pesquisa sobre os mais importantes, né? Os artigos mais importantes relacionados a esse assunto. E o primeiro que ele citou foi esse daí, né? Um cálculo lógico, né? Das ideias imanentes na atividade. Eu vou falar nervosa, mas tem a ver com. Esse nervosa tem a ver com nervos ali, né? Tem a ver com atividade neural, atividade cerebral, né? Neurofisiologia, né? E até é um artigo do departamento de psiquiatria de Illinois, tá falando medicina ali também, enfim. Três caras aí que foram importantes para esse Warren e esse Walter Pitts foram importantes para estabelecer esse tópico nessa questão de realmente replicar o cérebro humano de uma forma digital. Então esse é o ponto desse artigo aí. Então vamos lá. Então, a introdução, né? Então, vai falar aqui sobre esse artigo vai ser sobre neurofisiologia, né? E uma parte teorética. Então, naquela época nem tinha como fazer algo parecido, não tinha capacidade computacional para isso. Aí vai falar que o sistema nervoso é uma rede de neurônios, né? Cada um tendo a própria soma e axon, que são coisas que são partes de um neurônio, que a gente vai ver como funciona, bonitinho, como funcionam as células neurais. Aí vai falar sobre as sinapses também, que é uma parte importante aí, que a gente já vai mostrar uma imagem com isso. Enfim, ele vai discorrer aí por uns 3 parágrafos falando sobre esse assunto, né? Sobre o funcionamento até então, como se pensava que funcionava os neurônios dentro da nossa cabeça. Então, ele vai dar uma visão microcelular e uma visão, por exemplo, que os neurônios eles se meio que entre aspas se excitam, né, mandando correntes elétricas, né, impulsos elétricos, né, para mandar informação. Então também é uma coisa aí que é importante para esse assunto. Enfim, todas essas coisas que eles falaram se resumem nessa imagem. Então a gente tem basicamente a forma que os neurônios funcionam, né? Então eles são como qualquer outra célula, eles vão ter um núcleo, né? Vão ter esse Golgi aparatos que vai armazenar informações. Esse axon é uma parte importante que até vai ser importante para a gente entender como que foi construída as redes neurais na parte de computação, né? Que a gente chama esse assunto de redes neurais, neural networks, né? Em Artificial Neural Networks. Então, redes neurais artificiais. Então, você é meio que baseado nisso. Não é tipo, não é, tipo literalmente todos os aspectos igualzinho. Tipo,
Uma rede neural artificial não é a mesma coisa que eu tenho na nossa cabeça. Até porque, até hoje, 2020, a gente não se sabe assim, com detalhes suficientes para dizer, nossa, nós sabemos tudo sobre o cérebro. Não, isso não. Eu até vi uma palestra recente, que na verdade foi nesse ano, da Royal Institution, que tem até um canal no YouTube, e, e o cara lá, que é focado na parte de estudo de cérebro, né, ele falou que, embora tenha, a gente sabe bastante sobre o cérebro, a gente está muito melhor do que há 200 anos atrás, ainda tem muita coisa para aprender, é muito complexo, não é tão simples. Então, é muito mais do que a gente vai ver também nesses cursos. Nesse curso aqui que a gente está tendo. Enfim, basicamente o neurônio ele vai mandar essas informações através do axon, né, até as sinapses, e vai ter um espaço entre as sinapses de cada neurônio que vai transmitir essa informação. Lembrando que a gente tem 100 bilhões de neurônios na nossa cabeça. E isso está ligado a todo momento, mesmo dormindo. Então, tipo, é um negócio totalmente complexo. Até se você viu os outros vídeos do canal sobre isso, você vai ver que é um assunto bem complexo. No sentido de capacidade computacional para fazer isso que nem na nossa mente. E aí vamos ver esse artigo. Por que eu estou trazendo esse artigo? Que ele vai meio que ser uma base pro que eu vou mostrar nos próximos vídeos. Que ele vai falar bastante sobre como funciona as redes neurais de uma forma prática, né? E aí tem uma imagem que eu achei muito bonita, que vai comparar a expressão dos neurônios, né? Como eles funcionam, que nem a gente viu antes, né? Com o modelo de redes neurais que se chama Perceptron. Então esse foi o primeiro modelo que se tem, assim, que realmente foi criado uma máquina que faz isso, que é o Perceptron. A gente vai ver também em outro vídeo. E na esquerda tem os neurônios, né? Então, esses x1, x2, xn são o número de inputs, informações que vão ser passadas por, que esses neurônios estão passando ali para aquele y ali, né? Que vai ser a saída, né? A saída dos sinais. Então, essa parte onde tem esses três aqui, x, na parte esquerda da imagem, são as informações de entrada, e aqui na parte do y é a saída, né, no caso. Então, basicamente, tipo, não, essa descrição não é assim totalmente detalhada sobre o funcionamento dos neurônios, mas baseado nisso, o Perceptron, ele, tendo isso em mente, lembrando, né, ele basicamente copia isso de uma forma que ele vai ter aqui na parte direita da imagem os seus inputs, né, que vão ser os dados que vão ser mandados para esses neurônios, e essa parte que é uma bolinha, basicamente vai ser imagina que esses neurônios eles vão estar conectados a essas entradas, né? Esses dados, essas informações que estão no x1, x2, x3, xn, eles vão ser mandados para os neurônios conectados a eles, né? E esses neurônios vão se conectar com outros e tal. A gente vai ver uma imagem que exemplifica isso de uma forma mais simples. Mas basicamente isso aqui vai ser a soma dos neurônios dentro do nosso circuito, né? Nesse caso o Perceptron. E uma coisa que a gente vai entender é que o Perceptron só tinha uma camada neural, né? Enquanto outras técnicas atuais, como Deep Learning, vai ter muito mais neurônios e muito mais camadas, mas a gente vai entender isso daí mais pra frente. Mas basicamente dá pra ver que foi inspirado somente no jeito que a gente entende ainda que nosso cérebro funciona. Então, foi baseado aí inspirado, né? Eu lembro do Hilton falando sobre isso. Acho que é Hilton que fala. Acho que é assim, é que um cara importante nessa área que a gente vai ver em outro vídeo. Então eu vi uma entrevista que ele teve num curso de inteligência artificial da Deep Learning AI, e basicamente ele fala que não é que é igual que a gente tem nas redes neurais artificiais, é baseado. E o nosso entendimento do cérebro ainda não comprova que é assim que as coisas funcionam. Então, não é tão simples quanto está ali, mas enfim.
foi o suficiente para fazer a inteligência artificial funcionar, que a gente vai ver mais pra frente. E aí vai falar sobre duas dificuldades. A primeira é a questão da estimulação da resposta nesses neurônios da rede. Então, que você pode alterar o estado dos neurônios da rede. E a segunda, na questão de aprendizado, né? Então, aí vai falar em que atividades que estão sendo feitas no momento, né? Ou um tempo atrás, podem ter alterado a rede permanentemente, de tal forma que o estímulo, né? Seria o estímulo prévio seria inadequado, que era inadequado, agora é adequado. Então, vamos tentar resumir de uma forma que dê para entender. Então, essa parte primeira. Então, a primeira é a questão de alterar, se uma alteração na rede meio que atrapalhe o funcionamento dela, é o primeiro problema. E o segundo problema é de aprendizado, né? Se numa rede artificial, por exemplo, se você alterar os neurônios, se os estímulos dos neurônios que a gente vai ver mais pra frente, tipo, o estímulo prévio poderia atrapalhar o funcionamento da rede agora. Então é mais ou menos nesse sentido, de que aí é mais na parte biológica, né, ele está falando. Mas enfim. Aí vai falar que o sistema nervoso tem vários caminhos circulares e essa atividade de excitação dos neurônios, né, de passar assim, corrente elétrica, né, informações, é de uma forma indefinida, enfim. A parte B ali, basicamente essa parte é importante. A especificação precisa dessas implicações tem por fim funções recursivas, né? Então, uma coisa importante do aprendizado, né? Vocês concordam que a gente aprende errando, né? Então, você vai jogar videogame, você vai jogando, você vai morrer muito no começo, no jogo de tiro, no Mario, enfim, seja qual jogo seja, você vai aprendendo com o tempo, você vai errando e com os erros você vai aprendendo. E isso o seu cérebro faz de uma forma extremamente automática. Então, você poderia comparar isso a funções recursivas, né? E a gente vai aprender muito sobre esse assunto mais pra frente, dessa questão de aprendizado, né? De aprender com os erros. E que você mudando se você conseguir corrigir esses erros na sua rede neural, então você vai conseguir fazer o que você quer, mas de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil. Como, por exemplo, reconhecimento facial, né? Então, o, o algoritmo ele vai aprendendo com o tempo, né? De repente, vamos supor que ele deixa um dia treinando. E ele vai errar muito no começo. E ele, toda vez que ele erra, ele vai automaticamente se autocorrigir, né? Até ele começar a acertar. Basicamente assim que funciona. Todo tipo de inteligência artificial, embora tenha vários modelos diferentes que tenham esse mesmo foco. Mas lembra dessa parte de erro, né? De correção de erro, é uma parte importante. Então, tudo isso é baseado no entendimento até a época de como o cérebro funcionava, né? Enfim, vamos parar esse vídeo aqui e aí no próximo a gente continua, porque senão vai demorar muito tempo. Espero que tenha sido claro. Eu acho que alguns assuntos talvez não tenha ficado tanto. Enfim, vamos lá. Até o próximo vídeo.